A gente vai iniciar uma série de vídeos sobre Geohistória de Goiás, tópicos para concursos públicos. Nesses vídeos, nós vamos abordar toda a realidade econômica, geográfica, cultural, política, atualidade de Goiás, porque desde 2004, todos os concursos públicos em Goiás necessitam de conhecimentos na área do nosso território, na área do nosso estado. Nesse vídeo, nós vamos abordar o tópico Formação Econômica de Goiás. Pode vir em alguns editais formação histórica do território goiano, mas basicamente esse tópico vai abordar os ciclos econômicos de Goiás, a questão do ouro, a questão da agropecuária e o início do século XX com relação à ferrovia. Tá? Nesta videoaula, ao final desta videoaula, você vai ter que ter conhecimentos de alguns aspectos da cronologia territorial de Goiás, quais as características da colonização, quais são os fatores ou o fator da tardia ocupação do interior do país, e quais os principais fatores da expansão territorial brasileira, assim como quais as consequências dessa interiorização, dessa ocupação do interior. Tá? Para, por fim, a gente chegar em quais as características da ocupação do território goiano e o período que nós falamos, período colonial. Nesse vídeo a gente vai abordar essa fase antes da ocupação, antes do povoamento, ou seja, antes do surgimento do estado de Goiás. Ok? Vamos aqui. Uma cronologia básica para a gente já criando uma ambiência cognitiva. Os grandes momentos históricos de Goiás são 3 grandes momentos, a gente vai fazer outras subdivisões, mas os 3 grandes momentos acompanham os momentos da história do Brasil. A questão da capitania de Goiás, desde o início do povoamento até a independência, depois a questão da província de Goiás, província se refere ao período na época do Império Brasileiro, e desde a proclamação da República nós temos aí o estado de Goiás. Nós temos nesse tópico formação econômica de Goiás ou formação do território goiano, igual nós comentamos, a questão da mineração, a questão da agropecuária do século XIX, primeira metade do século XX, a estrada de ferro, o surgimento da estrada de ferro no nosso território, por volta aí de 1912 para 13, e as mudanças que essa estrada de ferro vai trazer, assim como também as intervenções estatais. Então, toda vez que a gente falar de formação econômica ou formação histórica de Goiás, em concursos públicos, você que está estudando, querendo aprofundar um pouco mais na matéria, toda vez que abordar isso, formação econômica de Goiás, são esses 3 ciclos, esses ciclos econômicos da mineração, da agropecuária e também da estrada de ferro, e a ação do Estado para promover a modernização, para promover a infraestrutura e também a organização e planejamento das políticas públicas, principalmente do século XX. Então, toda vez que fala formação econômica, basicamente está vinculada a esses ciclos econômicos e à intervenção do Estado. Colonização do território brasileiro, algumas características. Então, antes da gente falar de Goiás, vamos falar de toda a colonização do Estado brasileiro. Durante o século, após a descoberta, após a chegada do português aqui, houve a ocupação dos portugueses e aí o Brasil, colônia, se insere aquilo que nós chamamos de pacto colonial. Ou seja, o Brasil, todo o território brasileiro, estava a serviço da metrópole. Nós fornecíamos basicamente matéria-prima e adquirimos os produtos manufaturados. Esse é o pacto colonial. Qual a principal característica desse pacto colonial? Exclusivismo comercial. Isso é bom para a gente entender, na medida que eu vou falar de Goiás, nesse período, nós temos aí o exclusivismo, um tal de exclusivismo comercial, que caracteriza esse pacto.
Por que isso é importante? Na exploração do comércio de Goiás, do Brasil, quem poderia explorar basicamente isso? Somente os portugueses, né? E todo produto que a gente comercializava ou ia para fora por meio de Portugal ou entrava no Brasil por meio de Portugal. A gente não tinha liberdade de comercializar com outras nações, somente com Portugal. Tá? Essa é a principal característica do Pacto Colonial que vai interferir basicamente na nossa, no surgimento e ocupação de Goiás. Durante a ocupação do território, surgem alguns questionamentos. Primeiro, a gente tem que ter noção clara, né? Nós estudamos história do Brasil aí no ensino médio. A chegada dos portugueses nos primeiros séculos basicamente ficaram no litoral. Hoje, nós estamos em 2020, né? Aproximadamente 70% da população ainda vive no litoral. Pensa isso no início da ocupação. Basicamente, eles ocuparam o litoral, no primeiro momento com a atividade do pau-brasil, no segundo momento com a implantação da lavoura da cana-de-açúcar. A lavoura da cana-de-açúcar basicamente é que foi responsável pela implantação do povoamento, para a implantação da efetiva ocupação aqui do território brasileiro pelos portugueses. E à medida que a lavoura foi sendo implementada e expandida, principalmente na região Nordeste e na região de São Paulo, aí surgiu, né, os brasileiros, os exploradores de pau-brasil. Além deles, nós temos os senhores de terra, missionários, homens livres e aí a mão de obra, né, durante o período colonial é marcada aí pela mão de obra escravocrata. A base nossa é escravocrata e os escravos eram africanos. Aí tem uma ressalva com relação a essa escravidão. Os índios, no primeiro momento, eles foram utilizados no litoral como escravos. Aqui em Goiás, na mineração, você esquece isso. Índios não. Aqui a mineração, a base foram os escravos, tá? Escravos africanos. Lá no litoral, os índios foram utilizados como escravos. Aqui no interior, na mineração de Goiás, foram somente escravos africanos. Podemos dizer assim, de uma forma generalista, né? Qual o grande fator que provocou a tardia ocupação do interior? Porque o Brasil foi descoberto em 1500, começou essa ocupação no início do século XVI, né? 1500 e pouco, século XVI, mas Goiás efetivamente só foi ocupado no século XVIII, praticamente 200 e poucos anos depois. 200 e poucos anos depois. Então, por que demorou tanto ocupar o território? O grande fator é o seguinte: a própria lavoura, a cana-de-açúcar, o desenvolvimento dessa sociedade açucareira no litoral, ela impediu, de certa forma, a ocupação dos sertões, né? O que eram os sertões? Os sertões eram o centro do país, tá? Os sertões podemos dizer assim, tem um caráter policênico. Sertões, o que significa sertões? É um caráter policênico. Para o preso, o criminoso que cometia um crime no litoral, a prisão era os sertões, ele era degradado, era expulso para o interior do país. Então, os sertões, para o preso, poderia ser prisão, né? Para o criminoso que cometesse um crime lá no litoral, era tipo uma prisão, era degradado, ele não poderia viver no litoral, ele era expulso para o interior do país. Para o índio, aquele índio que estava no litoral, quando o homem branco chegou lá, ele percebeu a intenção do homem branco, muitas nações indígenas que estavam no litoral, né, os tupi, eles penetraram os sertões, eles saíram do litoral e vieram para os sertões. Então essa onda migratória para o índio é liberdade. Então para o cara que cometeu o crime lá no litoral, os sertões é prisão. Para o índio, sertões significa liberdade. Ele saía lá da prisão do litoral, que ele era escravo no litoral, e muitas vezes procurava a sua liberdade aqui no interior do país. Então, é um caráter policênico a palavra sertões, tá? Pode cair na tua prova. O que significa sertão?
Aí o Luiz Palacin coloca essa ideia do caráter policêntrico. Eu já falei a visão do criminoso, o que significava sertão para ele era tipo prisão, ele vivia praticamente isolado lá do litoral. Para o índio era liberdade e para o brasileiro, para os colonos, para os europeus, qual é a visão de sertões? Sertões é sinal de riqueza. Ele estava no litoral, para capturar o índio ele vinha aqui no sertão e buscava, procurar ouro, ele vinha aqui e tentava achar. Então o sertão para ele era sinal, um desconhecido, mas com um sinal significava riqueza. Então, posto isso, duas questões. Qual é o fator ou os fatores que provocaram a tardia interiorização do país? A cana-de-açúcar. E sertões, caráter policêntrico, igual a gente já comentou. A colonização do território chega num certo momento à necessidade de expandir o território, ou seja, nós estávamos, os portugueses, os colonos estavam basicamente só no litoral. E aí surge essa questão, quais são os fatores que provocaram a expansão territorial, ou seja, deixaram o território e penetraram o território. Aí são vários fatores, não são apenas um fator, né? Não é apenas um fator, são vários fatores. E aí você tem, primeiro, o que nós chamamos de expedições de exploração. As expedições de exploração são várias, mas as principais aqui a gente colocou o papel das bandeiras e das entradas nesse período aí do século XVI, nesse período aí do século XVII. A gente estava no litoral, mas aos poucos a gente foi penetrando, expandindo o território ocupado. Então as bandeiras, as entradas, eles foram fundamentais para essa expansão, porque o bandeirante estava no litoral em busca de ouro, em busca de índios, né, para trabalhar como escravos na lavoura açucareira. Esses bandeirantes, eles saíram do litoral e vieram aqui nos sertões, tá? Com relação à pecuária, a pecuária também contribuiu para a expansão territorial? Sim, lembrando que lá no século XVI, século XVII, a pecuária ela já era uma importante atividade aqui na nossa região, aqui no Brasil, né? Principalmente na região nordeste, onde você tem a sociedade açucareira. E aí, como que esse gado, essa pecuária, contribuiu para a expansão territorial? Nós temos que ter noção clara que a criação de gado hoje é intensiva. Você coloca 20 mil bois junto, num confinamento. Mas naquela época a criação de gado era extensiva. O que seria uma criação de gado extensiva aqui? A gente solta o gado, né, e daqui 3, 4 meses sai aí buscando, campeando o gado, né? Então lá na região de Pernambuco principalmente, naquela região do Nordeste, açucareira, solta-se o gado. E aí esse gado, ele daqui 3, 4 meses sai o vaqueiro campeando esse gado. Então, à medida que o gado era solto, cada vez mais ele penetrava o território. Então, a gente já viu por que essa ocupação tardia do interior e agora nós estamos vendo quais são os fatores. Quais são os fatores dessa expansão? A bandeiras, entradas, pecuária. E aí nós temos as drogas dos sertões, que vai promover outra expedição, que são as expedições em busca dessas especiarias, né? As expedições que geralmente são organizadas pelos jesuítas, né? As expedições que nós chamamos de subidas ou descidas, além dos índios, para buscar catequização, expansão da fé católica. Os jesuítas também vêm em busca aí dessas ervas medicinais, das famosas drogas do sertão. E por fim, né, o fim da União Ibérica, tá? Porque basicamente a nossa atividade açucareira, ela vai entrar em decadência, ela vai entrar em declínio com o fim da União Ibérica. Tá? Aí nós temos que saber então o que seria seria essa União Ibérica. Mas só para a gente relembrar, isso é importante, de vez em quando cai em prova. O que trouxe o homem do litoral, né, para o interior do país. E aí a consequência disso a gente já sabe. Expansão, conhecimento do território, mineração, mas o que trouxe? Então esses são os fatores. Expansão territorial provocada, contribuída pelos bandeirantes,
pecuária pelos jesuítas, buscando as drogas dos sertões, e a União Ibérica. A União Ibérica, para a gente tomar conhecimento um pouquinho mais dessa questão da União Ibérica, nós temos aí, com relação à União Ibérica, de 1580 a 1600, Portugal basicamente ficou sem rei, e nesse período o rei da Espanha, né, o Filipe, ele assume também o rei de Portugal. Um pouquinho da história, isso aqui é importante para a nossa história, porque a maior manifestação cultural de Goiás, que são as cavalhadas, você tem cavalhada em Pirenópolis, cavalhada em Santa Cruz, cavalhada em Palmeiras, representa um pouco dessa história aqui da União Ibérica. Então essa União Ibérica, por que surge a União Ibérica primeiro? Enquanto lá na Europa está acontecendo isso, aqui no Brasil vem desenvolvendo uma sociedade açucareira, economia açucareira. Primeiro caso, a morte de Dom Sebastião, né? Rei de Portugal, novo menino, né? Ele com 24 anos de idade, 20 e poucos anos, 24 anos de idade, nessa batalha entre cristãos e mouros, aquilo que eu falei para vocês, na batalha de cristãos e mouros, que é representado pelas cavalhadas, a principal manifestação cultural de Goiás, nessa batalha de cristãos e mouros, morre Dom Sebastião e não deixa herdeiros. E aí, então, a gente vai buscar, na época os portugueses vão buscar, quem são os descendentes. Quem são os descendentes de Dom Sebastião? Aí você tem o cardeal, o Dom Henrique, uma pessoa, um religioso, que já estava bem idoso, assumiu o rei de Portugal, mas logo depois morreu. Então, praticamente, o rei morreu e os seus herdeiros morreram. E aí, na Europa, tinha muito casamento entre parentes, naquela época, lá no século XVI, XVII, no caso aqui, 16 e 17, morre então o Dom Sebastião, morre o Dom Henrique, e aí vamos descobrir quem que é o herdeiro mais próximo. E aí é o rei da Espanha, seria o herdeiro mais próximo para assumir o trono de Portugal. Só que a Espanha, nessa época, né, já tinha descoberto prata na Bolívia, já tinha descoberto ouro na América Central, então eles não estavam nem aí para o Brasil não, porque o Brasil praticamente estava desenvolvendo aqui a questão do açúcar, não tinha encontrado prata e nem ouro, que era, podemos dizer assim, a grande riqueza do momento. Então o rei da Espanha assumiu, mas praticamente deixou aqui os portugueses e os brasileiros aqui desenvolvendo suas atividades. Não houve grandes interferências, né? Só que a Espanha tinha como inimigo os holandeses. O que tem isso a ver com a nossa história, professor? É porque para ocupar o nosso território, o dinheiro que veio para construir a fábrica de açúcar, os engenhos de açúcar, a economia açucareira toda foi bancada pelos holandeses. Nós chamamos eles de flamengos, a história chama eles de flamengos. Os flamengos financiaram o açúcar brasileiro. Só que os flamengos eram adversários, inimigos dos espanhóis. Então o que o Filipe fez aqui? Simplesmente falou o seguinte: vocês podem continuar com a atividade de vocês aí, o rei da Espanha falou, só que eu não quero os holandeses. E aí nós tivemos que expulsar os holandeses, o financiamento holandês. À medida que eles já tinham botado muita grana aqui, eles tentaram invadir o Brasil várias vezes, né? Inclusive, se você for no Nordeste, você vai ver muita presença desses holandeses lá, construção de Recife, vai ouvir muito falar de Maurício de Nassau, que é a influência dos holandeses naquela região. Mas nós conseguimos expulsar eles, os holandeses, e eles saíram daqui e foram produzir açúcar em outro lugar, né? Eles saíram daqui e foram produzir açúcar nas Antilhas. E aí você vai procurar onde é as Antilhas. Isso está escrito lá no segundo grau, no livro do segundo grau. Onde são as Antilhas? São essas ilhas aí da América Central. Então os holandeses, só nós produzimos açúcar e os holandeses foram produzir açúcar na América Central. E por fim, os portugueses conseguiram restaurar sua monarquia e aí separando da Espanha. Mas o estrago já estava feito.
né? E por que o estrago já estava feito? Vamos voltar aqui um pouco na tela para você ver, né, quais são os fatores que propiciaram a vinda, né, do pessoal do litoral para o centro do país. Pecuária, né, a pecuária, a bandeira, as entradas, as missões religiosas que vinham em busca das drogas dos sertões e o fim da União Ibérica. O fim da União Ibérica, quando acaba a União Ibérica em 1640, o que vai acontecer em 1640? A Holanda já está produzindo açúcar na América Central, a França começa a produzir açúcar, né, por beterraba, né, com beterraba. Então você tem França, você tem Holanda e agora você tem o Brasil produzindo açúcar. Então é a lei da oferta e da procura. Então tem muito açúcar no mercado. O que acontece com a nossa economia? Portugal consegue restaurar, né, a sua coroa, vira Portugal novamente, independente, mas só que a economia açucareira está quebrada. Então, na hora que Portugal retoma o poder em 1640, o fim da União Ibérica, a nossa economia açucareira está quebrada. E aí a gente precisa então achar outras possibilidades econômicas. Por isso as entradas e bandeiras. O que as entradas e bandeiras saíram do litoral e vieram fazer aqui? Muitas dessas expedições vieram em busca de encontrar outras questões econômicas que pudessem substituir o açúcar, porque com o fim da União Ibérica, a concorrência dos holandeses, a concorrência dos franceses, a economia açucareira faliu. Então, essa é um dos fatores, esses são os fatores marcantes para que a gente possa ocupar o território, para que os portugueses possam vir ocupar o nosso território. Espero que tenha ficado bem claro, isso é importante, de vez em quando cai em prova. Fatores da expansão, o que tem a ver o fim da União Ibérica, né, com a penetração desses colonos portugueses aqui no interior do país. O Brasil quebrou, estava sem nada, sem lucro, e aí Portugal precisava lucrar, por isso que mandou muita gente aqui. Entradas e bandeiras ocuparam muito o nosso território. Continuando aqui, quais são as consequências da expansão tardia? Então a gente já viu por que demorou tanto vir para cá, porque desenvolveu a lavoura no litoral, né? E quais são os fatores dessa penetração no território, da interiorização do Brasil, né? Que nós vimos a pecuária, o gado, a questão das drogas dos sertões e o fim da União Ibérica. Precisávamos achar outra atividade econômica para substituir a lavoura canavieira. E aí você tem quais são as consequências, o que provocou essa expansão, a vinda do homem do litoral para o interior do país, né? Nós temos, entre outras questões, tá? A gente que já estudou um pouquinho de história lá no 2º grau, a gente já tomou conhecimento do Tratado de Tordesilhas. Quando descobriu o Brasil, Portugal e Espanha, praticamente as duas potências da época, lá em 1500, final de 1400, dividiram o mundo em duas partes. Dividiu o mundo em duas partes. Trilhou um traçado, nós chamamos, né, o Tratado de Tordesilhas, onde do lado oeste era a Espanha. Qualquer terra que fosse descoberta a oeste do Tratado de Tordesilhas era a Espanha. E qualquer terra descoberta a leste do Tratado de Tordesilhas pertenceria a Portugal. Então, esse Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo basicamente entre Portugal e entre Espanha. Então, a grande consequência dessa expansão, interiorização, é que nós não respeitamos, né? As pessoas que estavam aqui no litoral, eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. E aí, então, as entradas saindo aqui da Bahia, as entradas que estavam aqui em Salvador, saindo, penetraram. As entradas respeitavam porque eram expedições oficiais. Mas os bandeirantes saindo de São Paulo, esse pessoal foi procurar, jesuítas também foram procurar drogas dos sertões, além do Tratado de Tordesilhas. Então, uma das grandes consequências é a gente se apropriar de uma extensão territorial, incorporação de uma vasta extensão de terra, né? Foi incorporada ao domínio português.
porque a gente não respeitou essa questão do Tratado de Tordesilhas, né? A gente expandiu, fomos além do Tratado de Tordesilhas e incorporamos essas terras depois. A outra questão é que com a vinda dessas pessoas para o interior do país, buscando potencialidades econômicas que pudessem ser exploradas, nós encontramos as minas de ouro, né? Nós encontramos diamantes, nós encontramos esmeraldas, pedras preciosas, mas basicamente nós encontramos aí, foi um fator determinante a descoberta do ouro, e o ouro é que foi determinante para a efetiva ocupação do interior do país. Então a gente viu por que demoramos a ocupar, né? Quais os fatores dessa expansão e quais as consequências quando nós decidimos expandir, né? E penetrar o território. Nós temos a incorporação de uma vasta área territorial e nós temos a descoberta de ouro que provocou efetivamente a ocupação e o povoamento do interior do país, né? Formação econômica de Goiás está nesse contexto, porque Goiás só surgiu, a ocupação e o povoamento só surgiu, o desbravamento desse território, desbravamento, ocupação e povoamento desse território só surgiu devido a essa penetração no território. Quais as características dessa ocupação? Alguém planejou para vir para cá? Alguém planejou em fixar território aqui na nossa região? Não, então nos últimos 4 séculos, basicamente em cada momento distinto da nossa história, nós temos ondas migratórias para a nossa região, né? Então esse planejamento de Goiás, a ocupação de Goiás, povoamento de Goiás, né, salvo exceção com a construção de Goiânia, praticamente foi sem planejamento, uma ocupação irregular e uma ocupação esparsa. A gente, no decorrer das nossas aulas, a gente vai explicar mais essas questões de ocupação. Mas essas questões, características de ocupação do nosso território, é ocupação esparsa, ou seja, tem um grupo de pessoas aqui, outro grupo lá longe, bem distinto, sem planejamento, irregular, por quê? Tem ouro, tem gente, acabou o ouro, desaparece o povoamento, tá? Então, geralmente, a nossa formação territorial, ocupação e povoamento do território goiano tem essas características, porque esse povoamento e ocupação acompanha os ciclos econômicos. Além dos ciclos econômicos, nós temos aí no século XX, principalmente 19 e 20, as intervenções estatais. Para fechar esse bloco, ainda falando da formação econômica, nós temos essa questão que caiu lá em 2008 da Polícia Civil, a organizadora UEG, que vai retratar aquilo que a gente falou nessa videoaula. Então, a gente tem que entender, essa é uma questão não tão fácil, porque todas essas opções aqui, ó, são verdadeiras. Todas essas opções são verdadeiras. A vinda dos africanos para trabalhar como escravo em nas minas de Goiás no século XVIII é verdade, isso é verdade, é uma opção verdadeira. Migração dos Tupi, ou seja, os índios que estavam no litoral, entrando em confronto com o G, é verdadeiro, né? Com os índios do interior, é verdadeiro também. Bandeiras paulistas adentrando ao interior para escravizar índios, isso é verdadeiro, principalmente quando se refere ao século 16 e 17. A vinda de nordestinos para a construção de Goiânia, porque nós sabemos que quem construiu Goiânia não foram os goianos, e sim os nordestinos. Então, todas as opções aqui é verdadeira. Mas aí, qual que eu vou responder então? Vamos ler a questão. Entre os séculos 4 e 6, os povos germanos, né, pressionados militarmente pelos hunos, que são os povos bárbaros, invadiram gradativamente as porções do Império Romano. Então a questão está aqui, ó, né? O foco da questão está aqui, porque tem que ter um conhecimento um pouco de história, porque estava o Império Romano. O Império Romano, entre os romanos e os bárbaros, os estrangeiros, os povos bárbaros, existiam os povos germanos. Então, entre eles, existiam os povos germanos. Romanos de um lado, no meio os germanos
e os bárbaros que vinham principalmente da região norte e do Oriente. Então, à medida que os hunos foram chegando, os hunos, povo guerreiro do Átila, né? Aonde os hunos iam chegando e esses povos germanos iam sendo empurrados, né, para dentro do império. Então, à medida que eles iam sendo empurrados para dentro do império, provocava também atrito com os romanos. Isso aconteceu praticamente no Brasil, à medida, por analogia. À medida que o homem branco chega no litoral, os índios do litoral também saem do litoral e vêm para o interior. Quem estava no interior? O povo macro-G, o povo G. Então houve esse confronto do tupi, né, dos índios do litoral, dessa macrolinguagem do litoral, se encontrando com o pessoal do interior do país. No nosso material está essa questão, né, mas é só para você ter essa visão clara. Você tem o grupo, os indígenas que estavam no litoral e os índios do centro. À medida que o homem branco chega, os índios do centro vêm para o interior do país. E aí vai ter muito conflito entre as nações indígenas, por busca de território nesse período aí do século XVI, século XVII. Então a resposta para essa questão, ela é a letra B, tá? Então, por analogia, tá aqui, ó, em relação aos deslocamentos populacionais, para onde se localiza o estado de Goiás, onde hoje é o estado de Goiás, apresenta causa similar da migração dos germanos. Foi isso que eu acabei de comentar com vocês, eu espero que tenha conseguido explicar com clareza. Tá ok? Mais uma questão. Processo inicial de ocupação do interior, né, teve como consequência de imediato, né, de imediata consequência, despovoamento de várias regiões ocupadas por indígenas e a disseminação de várias doenças. Então, quando o homem branco chega na nossa região, os índios que estavam aqui, né, quando ele chegou no litoral, os índios do litoral vieram para o centro. Quando o homem branco chega no centro, os índios do centro que estavam aqui vão lá para a região norte, vão lá para a região, basicamente a região norte, Grã-Pará fora, onde hoje é o Tocantins. Tá ok? Encerramos por aqui esse módulo e a gente continua no nosso próximo vídeo sobre a ocupação de Goiás.